Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias. Nós vamos conversar hoje com o economista Paulo Passarinho, ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro, Corecon. E vamos começar a conversa sobre um artigo recente em que ele discutia, digamos, as falsidades da nossa vida eleitoral e depois mostrava como esse fenômeno está ligado ao modelo econômico que foi adotado no Brasil nas últimas décadas. Você podia começar resumindo o seu artigo? Esse artigo produziu uma certa repercussão, porque eu chamava a atenção que, desde 1989, quando nós recuperamos o direito de escolher o nosso presidente da República, nós nunca tínhamos tido uma eleição, de alguma maneira, tão controlada pelo grande capital como esta em que nós estamos vivenciando nesse momento. Já há algum tempo a gente pode registrar que esse poder financeiro dentro das campanhas, dentro do processo eleitoral, ele se manifesta com muita força. Já algumas eleições a gente pode identificar que os candidatos que são eleitos são aqueles que mais gastam dinheiro. Levando em conta que a política, essencialmente, deveria se constituir do debate de ideias, de discussões sobre os rumos do país, e se tratando de uma eleição presidencial, não deixa de ser uma tremenda deformação. Aqueles que melhor têm condições de embalar o seu produto e com campanhas publicitárias milionárias, acabam sendo os vencedores de um debate que deveria ser fundado nas ideias. É curioso e é triste que a eleição presidencial de exatamente 50 anos atrás, a eleição de 1960, colocou frente a frente o ex-governador de São Paulo, futuro presidente da República, Jânio Quadros, e o marechal Henrique Teixeira Lott, ex-ministro da Guerra, que tinha garantido a eleição, a posse e o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Então, aquelas eleições, a do Juscelino, em 1955, a do Jango, a do Jânio Quadros, em 1960, vamos dizer, foram muito mais democráticas do que as eleições de hoje. Nós andamos para trás. Muito. E se nós pegarmos a experiência de 89, quando a gente recuperou o direito de votar o presidente, nós observamos que, naquela ocasião, tínhamos um leque de candidatos muito variado e que justamente demonstra a diversidade de opções colocadas para um Brasil que é muito rico e que, naturalmente, tem muitas opções naturais de se pensar o seu desenvolvimento, de se pensar enquanto sociedade. Então, naquela ocasião, nós tínhamos o Collor de Mello, que introduziu a ideia de que, para superarmos a crise de 80, nada melhor do que a abertura financeira, produtiva do país, não é? Com aquele seu discurso contra todo o processo econômico anterior. E tínhamos candidatos como o Leonel Brizola, como Luiz Inácio Lula da Silva, como o próprio Mário Covas, que era de um PSDB que surgia fazendo uma crítica ao PMDB, que apresentou Ulisses Guimarães. Tínhamos Guilherme Afif Domingos, tínhamos Aureliano, não é? Tínhamos Paulo Maluf, inclusive. Né? Então, todas as frações partidárias estavam representadas por candidatos autênticos. E mais, o papel da mídia naquele momento foi extremamente importante com a promoção de debates. Então, nós nunca tivemos tantos debates como naquelas eleições. Qual é o quadro atual? Em primeiro lugar, houve essa transformação que eu já apontei. O poder econômico, de alguma maneira, condiciona a disputa eleitoral em função do tipo de campanha, principalmente do apelo que a publicidade passou a ter. Segundo, a mídia dominante nessas eleições realizou uma eleição prévia. Formalmente, nós temos 9 candidatos à presidência da República. A mídia dominante, ela centra a sua cobertura, na verdade, em 3 deles, sendo que o privilégio é para 2 deles, no caso a Dilma Rousseff e o José Serra. É ou não é uma imensa deformação?
Então, eu acho que num momento grave do Brasil, nós tínhamos o direito, enquanto cidadãos, de termos alargado o nosso campo de opções e de discussões a respeito do Brasil. Nós estamos num momento de crise internacional bastante grave, se esboçou com força no ano de 2008, em 2009 produziu inclusive um retrocesso em termos do crescimento econômico que o Brasil vinha experimentando. Agora, em 2010, de alguma maneira, esses efeitos foram atenuados, mas nada nos garante que nós teremos aí um céu de brigadeiro pela frente. Até porque a situação brasileira, apesar de todas as badalações, todos os elogios que o sistema financeiro internacional hoje faz ao Brasil, o fato do Brasil passar a ser um palco privilegiado, por exemplo, para grandes eventos de grande repercussão mundial, como a Copa do Mundo de 2014 ou as Olimpíadas de 2016, não podem nos fazer fechar os olhos para opções que estão à nossa frente e que a gente precisa refletir com muito cuidado. A situação econômica brasileira, ela não é confortável, como inclusive a mídia dominante e os próprios governos procuram transmitir a todos nós. Nós temos problemas muito sérios a resolver. E temos o maior paradoxo de todos, porque apesar deste aparente sucesso na condução da política econômica, eu chamo a atenção para todos da situação objetiva que vivemos em termos de qualidade do ensino público no Brasil. Muito ruim. Qualidade do atendimento médico. Já foi muito melhor. Não, todos os aspectos que eu vou levantar aqui, na verdade, sofreram retrocessos muito importantes. Então, além da questão da educação, o atendimento médico hospitalar. Sim. Nunca houve uma situação tão caótica como nós estamos vivendo hoje em todas as unidades da federação. Essa que é a verdade. Transporte público nas grandes cidades. A infraestrutura de transportes, principalmente de cargas no país, que precisaria de uma verdadeira revolução. Nós continuamos amarrados à ditadura do transporte rodoviário, um país que tem a costa onde temos esses rios que cruzam o território nacional, que poderiam, ambas as questões, poderiam viabilizar a dinamização de um transporte aquaviário, que reduziria muito os custos do Brasil em termos de transporte, tanto de passageiros como de cargas. Nós temos a necessidade de revolucionar o nosso sistema de infraestrutura ferroviário. Por que um país continental como o Brasil abandonou as ferrovias? Não é? Ou seja, nós temos vários problemas, sem falar no festejado agronegócio, que de alguma maneira pode nos garantir receitas de exportações crescentes, porém coloca uma série de problemas para o nosso dia a dia, especialmente nas grandes cidades. É inadmissível que quase um terço da população brasileira hoje se encontre amontoada em 10 regiões metropolitanas. Isso está intimamente ligado à realidade fundiária do país e ao modelo agrícola que temos. O modelo agrícola muito dependente, por exemplo, de importação de produtos que vão viabilizar os nossos fertilizantes, os defensivos agrícolas, adubos, que inclusive têm contaminado não somente os alimentos, como a terra e os nossos organismos, consequentemente. Então, há um conjunto de interrogações que mereceriam novas respostas. A mídia pouco tem tratado disso. Né? Pouquíssimo. E outro dia, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, baixou uma resolução exigindo que na embalagem ou no rótulo dos alimentos industrializados constasse a presença de açúcar, que faz mal para muita gente. Nós temos hoje casos de crianças com obesidade, e até tem crianças com hipertensão crônica, né? Sal, né? E gorduras. Pouca coisa saiu na mídia, vamos dizer, que colocasse isso no seu verdadeiro contexto, que é o contexto da saúde pública. Né? A maior parte dos jornais tratou isso como uma questão econômica, não a partir da decisão da Anvisa, né? Mas a partir do protesto das associações representativas das empresas
produtoras de alimentos industriais, né? Ou seja, e a própria Advocacia Geral da União, órgão do governo federal, tentou bloquear a resolução. Recomendou que as normas não fossem aplicadas. Pois é, são normas, são exigências de saúde pública, né? Então há uma espécie de uma conspiração inconsciente que envolve a indústria da propaganda, que envolve a mídia, né? E que nas campanhas eleitorais envolve esse fenômeno perigosíssimo que é o negócio da predominância dos chamados marqueteiros, né? na conduta dos... Os verdadeiros estrategistas dos partidos, né? São esses marqueteiros. Pois é. E que custam fábulas de dinheiro. Isso começou na eleição de 89, já foi um vertedouro de dinheiro. Ele introduziu, né, essa primazia, né, esse primado dos publicitários na definição das estratégias de campanha. Então, há como o Brasil fazer essa reflexão que você considera necessária e até urgente, nesse quadro em que nós estamos vivendo? Eu sou pessimista, José Augusto, infelizmente, porque isso depende principalmente de uma tomada de posições, uma tomada de posição crítica por parte, especialmente das lideranças políticas. Só que as lideranças políticas, predominantemente, encontram-se cada vez mais refém desse esquema. A própria conduta, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores. Durante muitos anos, o PT encarnou uma expectativa de fazer política de uma maneira diferente, tanto em termos de métodos, né, com a bandeira da ética na política, como em termos programáticos, com a defesa de reformas estruturais para o país e um combate frontal à opção dita neoliberal. O que nós observamos na trajetória desse partido? De alguma maneira, uma acomodação às regras do jogo. Então, para viabilizar suas campanhas, o PT se rendeu à necessidade de ter de contar também com financiamentos dos grandes grupos econômicos, que são os únicos que podem garantir as condições de se pagar esse tipo de campanha milionária. Isso, do ponto de vista programático, principalmente em função da crise de 2002, o PT se rendeu às pressões do mercado financeiro. Teve muita sorte, porque enfrentamos a partir de então uma conjuntura internacional extremamente alvissareira e, de alguma forma, o dinamismo do projeto nacional chinês salvou a opção liberal brasileira, baseado principalmente nas exportações de commodities agrícolas e minerais, e que deu uma grande folga para o governo Lula em termos de manejo de uma política econômica que sabidamente foi mantida intocada. Porém, possibilitou flexibilizar algumas das metas, né? Não mudar a política econômica, mas houve a flexibilização, principalmente no segundo mandato do governo Lula, de metas, e em função da crise também, metas de superávit primário foram flexibilizadas, metas relativas aí à taxa de juros, né, também foram flexibilizadas, o crédito teve condições de ser expandido, e isso possibilitou, inclusive, a inclusão no mercado de consumo de parcelas da população que antes estavam fora desse esquema mais forte aí do mercado consumidor, porém a taxas de juros escorchantes e com esses crediários a perder de vista, que sem sombra de dúvida viabilizam o acesso de parte da população brasileira a bens de consumo duráveis e não duráveis, mas que nós não sabemos qual o fôlego que isso teria. Na verdade, um país com mais de 190 milhões de pessoas não pode se sustentar baseado estritamente na pujança das nossas exportações. Nós teríamos de ter, sim, uma consagração de um projeto de desenvolvimento próprio, que envolveria, na verdade, uma revisão do que nós estamos fazendo hoje com o nosso parque produtivo, cada vez mais desnacionalizado, onde a indústria cada vez mais é montadora e não geradora de ciência e tecnologia, e isso tem impactos variados, por exemplo, na educação. Todos falam da importância da educação, mas como valorizar a educação de fato se o nosso parque produtivo, por exemplo, importa tecnologia?
Então essas são questões que mereceriam ser melhor debatidas num período de escolha de um novo presidente da República. Os jornais já noticiam um fenômeno curioso nessa eleição. A Maria da Conceição Tavares e Carlos Lessa são economistas e professores exemplares, né? São amigos há décadas, né? Então, mas nessa eleição eles estão separados, né? A Conceição continua sendo do PT, o Carlos Lessa, que foi presidente do BNDES no início do governo Lula, declarou, para espanto geral, assim, eu vou votar na oposição porque eu quero um país governado pelo presidente da República e não pelo presidente do Banco Central. Então, nós vamos ter que fazer um intervalo agora. Eu queria que você, quando voltarmos à nossa conversa, que você tratasse desse assunto. Até já. As mulheres já superaram muitas barreiras. Chegou a hora de superar mais uma, o medo de falar da violência. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. O serviço é gratuito, confidencial e atende 24 horas. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias. Nós estamos conversando hoje com o economista Paulo Passarinho, ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. A pergunta que ficou antes do intervalo, assim, a Maria da Conceição Tavares e Carlos Lessa, dois dos maiores, mais respeitados e mais queridos economistas brasileiros, são amigos de décadas e nessa eleição estão em posições opostas. A Maria da Conceição permanece no PT e o Lessa, que foi presidente do BNDES no início do governo Lula, diz que vai votar na oposição porque quer um país governado pelo presidente da República, eleito pelo povo e não pelo presidente do Banco Central. É o presidente do Banco Central que governa o presidente da República? De alguma maneira, sim. Não que governe. Na verdade, quem governa é o presidente da República, mas as prerrogativas que são conferidas ao Banco Central se constituem numa verdadeira subversão. Porque o Banco Central, na verdade, ele cuida da política monetária, assim como a Secretaria de Receita Federal deve cuidar da execução da arrecadação de impostos, por exemplo, da materialização da chamada política tributária. Colocar, por exemplo, a política monetária como, que é a principal responsabilidade do Banco Central, como o principal elemento condicionador das demais políticas públicas, e é isso que, na verdade, nós estamos submetidos desde 1999, principalmente, quando houve a mudança do esquema original do Plano Real e a adoção do tripé do câmbio flutuante, das metas de superávit primário e da política monetária baseada nas chamadas metas inflacionárias, nós, de alguma maneira, subordinamos a política macroeconômica às determinações do Banco Central. E mais do que isso, as decisões do Banco Central têm uma influência muito grande na margem de manobra das ditas políticas setoriais. Essa que é a verdade. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão do petróleo. A questão do petróleo, ela foi objeto do debate em 2002. A promessa do presidente Lula e mesmo da Dilma Rousseff, que veio a ser a responsável no governo de transição, no período de transição entre um governo e outro, pela área de Minas e Energia, era, por exemplo, da suspensão dos leilões que eram realizados à luz da lei do petróleo que foi efetivada no período do Fernando Henrique Cardoso. Só que já em 2003, quando do primeiro ano do governo Lula, foi mantido, se não me engano, foi a 5ª rodada de leilões, sob o argumento de que no ano anterior ela já havia sido organizada.
Só que, posteriormente, houve o 6º leilão, o 7º, o 8º leilão. Houve a continuidade da política de leilões. Por que isso? Porque o pressuposto que foi assumido pelo governo que entrava, de Lula, além da manutenção da política macroeconômica, era aquela célebre questão relativa ao respeito aos contratos, justamente para viabilizar uma espécie de armistício com os capitais internacionais. E isso envolvia a manutenção, na verdade, da política que vinha do governo anterior. Então, esse é apenas um dos exemplos que eu dou de como que a política que é oriunda do Banco Central acaba condicionando as políticas ditas setoriais, no caso, o problema do petróleo. Mas podemos ir além. Do ponto de vista do orçamento, por exemplo, há um comprometimento superior a 30% do orçamento geral da União, anualmente, com pagamento de juros e amortizações. Se somente nesse item nós estamos gastando muitas vezes mais de 1/3, agora em 2009 foram 36% desse orçamento comprometidos com pagamento de juros e amortizações. O segundo item do orçamento é a Previdência, com um pouco mais de 20% apenas. Só que a Previdência é um direito constitucional da população brasileira, que já não mais trabalha, é um fator, na verdade, de seguridade social muito importante, mas, curiosamente, os fiscalistas, aqueles que gostam de olhar as contas públicas, apontam a Previdência como o grande vilão e não falam nada a respeito dos gastos com juros, porque esses são, de alguma maneira, naturalizados. Fala-se até às vezes, né, que o Bolsa Família seria uma extravagância caríssima. Quanto custa o Bolsa Família dos pobres e quanto custa o Bolsa Família dos juros que são pagos às minorias privilegiadas? Agora, em 2009, o Bolsa Família absorveu cerca de 12 bilhões e o pagamento dos juros e amortizações ultrapassou a 150 bilhões. Quer dizer, Bolsa Família, 12 bilhões. Juros, 150 bilhões. Não, mais de 150. Eu não tenho de cabeça, eu não vou ser capaz de te falar isso. Se fosse só 150, já era... Não, já era uma enormidade. Isso não foi uma anomalia do ano de 2009. Mesmo no campo aí dos benefícios que são concedidos à população mais carente, há outros programas no âmbito da Lei Orgânica de Assistência Social que, inclusive, são mais relevantes que o Bolsa Família. É o caso do benefício de prestação continuada. É um benefício que atinge aos idosos em situação de vulnerabilidade, idosos que moram nas grandes cidades, nos centros urbanos, possuem mais de 65 anos e comprovam uma renda média mensal inferior a 1/4 de salário mínimo. Essa população, ela é atendida por esse chamado BPC, benefício de prestação continuada, no valor de 1 salário mínimo, e absorve, no ano 2009, absorveu cerca de 18 bilhões de reais. Portanto, só esse programa, ele é mais caro, vamos dizer, que o Bolsa Família. Aliás, o próprio presidente Lula afirmou que cuidar de pobres é muito barato. Eu pondero cuidar desta maneira, né? Simplesmente dando Bolsa Família, que é importante, não vamos menosprezar, mas no sentido de se fortalecer uma perspectiva de mercado interno, se oferecer uma alternativa de vida consistente para essa população, sem sombra de dúvida, é muito pouco. Então, há um desequilíbrio. E quando eu aponto que mais de 36%, por exemplo, do orçamento de 2009 foram absorvidos pelo pagamento de juros e amortizações, isso significa o seguinte: os recursos para as áreas ditas prioritárias são muito exíguos. A saúde, por exemplo, leva menos de 5%. A educação leva menos de 3%. Então é isso que eu digo. A manutenção da política macroeconômica, que na verdade é uma consequência da manutenção do modelo econômico que está em curso no Brasil desde os anos 90, acarreta uma série de prejuízos para as políticas ditas prioritárias. A educação, por exemplo, da extrema-direita à extrema-esquerda, todos afirmam ser a prioridade. Mas prioridade em termos de política governamental se expressa no orçamento.
A prioridade hoje no Brasil é a transferência de renda aos setores que, na verdade, financiam o Estado brasileiro, não no custeio dessas políticas de educação, de transportes públicos, de saneamento, de saúde, não, mas financiam o modelo brasileiro da abertura financeira, da abertura comercial, dessa aposta que o Brasil vai melhor se desenvolver se apostar principalmente na poupança internacional, na tecnologia estrangeira. Eu sou radicalmente contrário a isso. Eu acho que o caminho que o Brasil opta é um caminho extremamente perigoso. E a prova disso se manifesta nas falências dessas políticas públicas. E mais do que isso, uma espécie de falência ou descrédito crescente da população na própria institucionalidade. A gente observa que hoje os políticos, por exemplo, têm um grande descrédito. A palavra político já é pejorativa. Perdeu muito do melhor dessa palavra, não é? Mesmo o poder e os políticos, a gente pensa imediatamente no poder legislativo e no poder executivo. Mas o poder judiciário também é crescentemente questionável, não é? Então nós temos uma situação onde existe um desencontro, me parece, entre as nossas imensas necessidades e aquilo que efetivamente nós estamos construindo. Eu acredito, infelizmente, e espero estar errado, que nós não estamos nos preparando a contento para os enormes desafios que estarão colocados no nosso futuro próximo. O pré-sal, né, é uma epopeia fantástica, quase inacreditável, né? O Brasil está preparado para tirar proveito disso em benefício das gerações futuras? Do seu ponto de vista tecnológico, sim. Do seu ponto de vista financeiro, nós temos uma empresa, que é a Petrobras, que é a empresa líder em tecnologia, em extração de óleo nas profundezas do mar. É lógico que os campos do pré-sal é um desafio extraordinário, porque a Petrobras está acostumada a retirar óleo em alto mar, mas não nessa profundidade, né? Mas, de qualquer maneira, a Petrobras foi a grande responsável, inclusive, pela descoberta desses campos, e tudo indica que, como um desdobramento de toda sua capacidade tecnológica, nós não encontraremos nenhum tipo de problema, ou os problemas que serão encontrados poderão ser resolvidos pelos nossos engenheiros. Do seu ponto de vista financeiro, a Petrobras tem todas as condições de ou arcar com os custos imensos dessa produção ou mobilizar recursos no mercado financeiro internacional para tanto. Afinal de contas, a União detém ainda o poder de mando dentro da Petrobras e tem plenas prerrogativas, junto com a direção da Petrobras, de oferecer garantias a quaisquer financiadores externos que eventualmente seja necessário para levar à frente essa produção. A grande questão são as pressões políticas que estão colocadas. O petróleo, sabidamente, é um bem finito, ele será objeto cada vez mais de pressões dos países mais industrializados para terem acesso a esse óleo que vai se escasseando nos 4 cantos do mundo. O Brasil é um dos poucos países que hoje descobrem jazidas e oferecem alternativas de ampliação da sua produção em um futuro que, inclusive, é próximo. E a grande questão é que a gente deveria se preparar politicamente para isso. Essa discussão, por exemplo, precipitada, inclusive pelo governador do estado do Rio de Janeiro, pelo governador do Espírito Santo, me parece completamente fora de hora em torno do direito dos chamados royalties, né? Nós, me parece, deveríamos dedicar mais energia para discutir de fato o que nós vamos fazer com esse óleo. Nós podemos, por exemplo, deitar em berço esplêndido e apostar numa volúpia exportadora desse óleo para garantir ingressos de recursos aqui no Brasil, que podem nos deixar numa situação muito grave assim que esse óleo acabar. E ele vai acabar um dia. Então, ao contrário, nós devemos ter capacidade de planejar o uso desse óleo, na medida do possível, beneficiá-lo,
significa não somente refiná-lo em território brasileiro, mas especialmente fortalecer a nossa indústria petroquímica, que é a que melhor pode agregar valor a esse óleo a ser extraído lá da camada subsalina e nos preparar para o futuro. Pois é, mas quando se criou a Petrobras, quando houve a campanha do petróleo é nosso, o que a nação discutia era o petróleo. Agora o que se discute é a chamada cereja no bolo, que são os royalties. Os royalties levaram mais de 100 mil pessoas às ruas do Rio de Janeiro, naquela passeata. A discussão verdadeira sobre petróleo não levaria 100 pessoas. Pois é, isso é uma imensa contradição, porque os royalties envolveriam aí no máximo 15% da produção. Então, e o que fazer com os 85%? Nós esquecemos os 85% e benefícios. Essa é a discussão. Essa é a discussão. Por exemplo, a proposta que o governo Lula enviou ao Congresso, ela representa um avanço em relação à lei vigente, que foi instituída na época do Fernando Henrique, porque ela introduz a ideia do chamado regime de partilha. Mas cabe a pergunta, por que compartilhar esse petróleo? Se foi a Petrobras sozinha que descobriu. E mais do que isso, o próprio governo, ao enviar as suas mensagens, ele aponta que a Petrobras deve ser a operadora exclusiva desses campos. Então significa que, do ponto de vista operacional, técnico, o governo confia plenamente na Petrobras. Por que a Petrobras deve, portanto, ter sócios, inclusive sócios estrangeiros? Se ela tem a tecnologia e, como eu disse e lembrei, se ela tem plenas condições de arregimentar recursos no mercado financeiro. De pedágio que o Brasil paga aos interesses estrangeiros? Uma concessão, uma perigosa concessão. Até porque na legislação que o governo enviou ao Congresso para discussão, não há nenhum limite mínimo que defina, por exemplo, uma participação mínima para a União. Isso vai depender de decisões do Conselho Nacional de Política Energética e que poderá ser objeto aí de pressões ao sabor de cada correlação de forças, de cada governo, que em cada conjuntura nós viermos a ter. Então, definir no texto legal, por exemplo, que possamos até admitir a partilha, mas que no mínimo 80% deve ficar nas mãos da União, seria o mínimo. Mas isso não está definido. Sim, e a Câmara dos Deputados piorou muito o projeto que o governo tinha mandado. Muito, especialmente através de uma emenda do deputado Henrique Alves, que, de alguma maneira, no Senado se tentou contornar através da emenda de Pedro Simon, mas que gerou, por outro lado, muitas gritas, na medida em que os royalties passam a ser distribuídos por todo o país. Eu não vejo, na verdade, essa discussão dos royalties como a mais problemática. Até porque, se a gente souber usar esse petróleo, o país como um todo irá ganhar. Sim, e aí os royalties ficam sendo uma coisa irrisória. Irrisória. E realmente deveria os royalties ser, talvez, enquadrado conforme a sua destinação original, para se ressarcir estados produtores dos impactos que essa produção de petróleo, sabidamente problemática, pode gerar. Mas me parece que essa discussão se deformou. Ela se transformou na principal questão a ser debatida nesse âmbito aí do pré-sal. E eu acho que isso é um retrocesso. A gente deve voltar a discutir com firmeza o que fazer com esse petróleo, como fortalecer o parque de refino no Brasil e especialmente a nossa indústria petroquímica. E, acima de tudo, qual o ritmo de produção que nós deveremos ter desses imensos campos. Afinal, é o nosso futuro que está em jogo. Eu acho que isso que mereceria, por exemplo, ser melhor discutido no debate presidencial. Ao contrário disso, fica essa discussão a respeito de quem rouba mais, quem rouba menos, quem espiona mais, quem espiona menos. Convenhamos. Nós estamos, infelizmente, chegando ao fim do nosso tempo. Eu queria lhe deixar uma última pergunta. O que você gostaria que o próximo governo fizesse em benefício das futuras gerações de brasileiros? Inicialmente, que alterasse a política econômica. Não nos seus detalhes. Não significa apenas reduzir a taxa de juros. É necessária a mudança do modelo econômico.
É necessário que o Brasil recupere um modelo econômico coerente com a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento. E isso significa revisar um conjunto de medidas que foram tomadas nos últimos 20 anos na economia brasileira, principalmente no tocante à abertura financeira do país, essa liberdade que hoje brasileiros e estrangeiros têm de entrar e sair do país ao bel prazer com divisas, alterar o esquema da abertura produtiva e comercial. De alguma maneira nós precisamos de um novo ciclo de substituição de importações. Hoje a nossa indústria eletroeletrônica é uma indústria essencialmente importadora e aqui dentro do Brasil a gente monta peças e componentes que vêm de fora cada vez mais de uma maneira muito perigosa para o nosso futuro. E com isso recolocar o debate a respeito do que significa o Brasil e de como nós devemos nos preparar para esse século XXI, que será um século de muita dor para a humanidade, porque a humanidade terá de fazer opções muito cruciais em torno do seu padrão de tecnologia, hoje muito baseado no petróleo, em torno de questões muito graves e impactantes do meio ambiente, em torno de questões relativas à disponibilidade de água do planeta, ou seja, em torno de questões que, curiosamente, o Brasil possui grandes facilidades. Só que na ausência de um projeto próprio de país, isso nos torna extremamente vulneráveis às pressões e exigências das potências econômicas que realmente existem no mundo. Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. Debate Brasil sorteará livros, boa parte deles doadas por autores entrevistados na parte cultural do nosso programa, o Livros na Mesa, entre todos os nossos telespectadores. Todos aqueles que tiverem interesse, por favor, acesse a página da AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, na internet. O endereço é www.aepet.org.br. Lá você poderá se inscrever e, quem sabe, vir a ser brindado por esse sorteio, onde nós procuraremos difundir um pouco mais da nossa literatura. Livros na Mesa conversa com Augusto Sérgio Bastos. Augusto Sérgio Bastos é poeta, é pesquisador, um pesquisador da literatura brasileira, ensaísta, cronista, editor de jornais de poesia, e veio aqui conversar conosco sobre os livros e a sua vida ao redor da literatura. Augusto, obrigada por estar aqui no Livros na Mesa. Eu que agradeço. Sempre me causou assim, muita curiosidade, né? Primeiro, o seu envolvimento, a sua dedicação com a literatura, o seu trabalho pela literatura. E, quer dizer, por que curiosidade? Porque você tem uma formação que é um pouco o contrário, que trabalha um pouquinho na direção contrária, né? Embora isso pudesse... Não tem nada a ver, não, talvez, o que eu tenha a dizer. Você é formado em engenharia, né? E administrador, né? Então, fala para mim começou esse envolvimento, né? De que modo isso aconteceu? Porque você tem uma vida dedicada a isso. Vamos dizer, eu tinha o quê? Uns 11, 12 anos, e minha mãe gostava de ouvir rádio e cantava as músicas de sucesso. A minha irmã mais nova também. E eu gostava também daquela coisa da música, mas as letras me encantavam muito mais. Eu gostava de brincar de compositor. Escrevia alguma coisa tal, e a minha irmã, essa irmã mais nova, cantava aquilo. Depois, um pouco mais de 13 anos, eu comecei a frequentar a biblioteca de Campo Grande, aqui no Rio, biblioteca municipal.
E aí começaram os românticos. Eu gostava dos poetas românticos. Eu lia todos, decorava, levava para casa. E um pouquinho do Olavo Bilac, um pouquinho do Luiz de Souza, né? E aquilo com a idade eu fui cada vez gostando mais e tal. Mas aconteceu isso, né? Eu fui estudar engenharia. Pois é, quer dizer, como é que você, com 14 anos, já dedicadíssimo e leitor e tal, a poesia, por exemplo, né? Você está lançando um livro agora de poesia, A Luz da Estante, né? Seu segundo livro. E como é que foi essa guinada para a engenharia? A coisa era mais ou menos assim. Na família, tal, meu pai morreu, né, quando eu tinha 15 anos. Então eu tinha que estudar e fazer alguma coisa que ganhasse dinheiro mais rápido. Então eu analisei as profissões todas, aquelas que eu tinha alguma afinidade, e por incrível que pareça, eu tinha afinidade com letras e afinidade com engenharia. E eu achei que o mais rápido seria engenharia. E letras, tal, a poesia ou a literatura ficaria para mais tarde. Aí minha opção foi começar com a engenharia. Já escrevia nessa época? Já, porque cometia poemas, né? 14, 15 anos, e eu ainda guardo esses cadernos. Mas nunca usei aqueles poemas para mais nada depois. E nesse período, então, aí, lá com 30 anos mais ou menos, eu escrevi muito pouco. Muito pouco. E depois, novamente... No período de engenharia, trabalhando. Começar também a se realizar na profissão, Isso. que é o ganha-pão, né? Exatamente. E aí eu vivi fora do Rio. E sempre fora do Rio. Morei em diversas cidades de São Paulo, de Minas. Quando eu voltei para o Rio, foi em 90 e no início dos anos 90. Aí eu voltei a escrever mais, novamente. Agora, Augusto, também um outro lado seu é o lado editor. Você é editor de jornais de poesia, sempre a poesia, né? A volta, né, para a poesia. E como é que é o teu envolvimento com os livros e com um jornal de poesia? Quando eu comecei a escrever poesia com mais frequência e tal, eu conheci o pessoal da Poesia Viva. Era um jornal que estava começando, estava no terceiro número ou quarto número. E eu comecei, então me convidaram para participar, se eu queria, sabia que eu gostava e tal. Eu comecei a participar, mas observando o que se fazia, então, estou falando de 20 anos atrás. E ali eu fui vendo como é que se fazia e tal. E comecei a usar aquilo ali como aprendizado também, né? Porque você é obrigado a selecionar poemas para colocar no jornal. Aí nessa hora você tem que treinar o teu espírito crítico, né? Você tem que saber o que está melhor, o que está pior. E às vezes você perguntava, né? Como é que eu vou saber o que está melhor ou o que está pior? Não, com o tempo você vai. E realmente é verdade. Com o tempo você vai criando isso. E depois, nós fizemos vários concursos também, dentro do jornal, né? Depois entrevistas com escritores. Você foi uma das primeiras também. Eu lembro do surgimento, tem realmente mais de 20 anos. Né? O jornal já está com quantos 16 agora? anos já. E quantos números? Já está no 42. E é um trabalho, na verdade, de divulgação da poesia contemporânea, né? Principalmente, né, os autores novos, os autores que estão começando, os bons autores que estão começando e que muitas vezes não tem espaço, né? Esse é um trabalho muito generoso, né, da Poesia Viva, da Leda, que é uma das editoras, da Miranda Lune, e você, né, também. E tem um outro jornal também, é o Panorama. Também é muito interessante, porque o Poesia Viva, porque o Poesia Viva, ele é de poesia, só tem poesia, né? E o Panorama, ele tem poesia e tem uma abertura para prosa, né? Isso. Tem contos, tem crônicas, tem porque a editora também, né? Mas também é prosadora, né? Artista. O que também me chama a atenção nesse trabalho é que você é de uma descrição muito grande. É também um dos pesquisadores de confiança do Ferreira Goulart. Você também organizou esse livro, né, esse livro de contos, Crônica do Goulart. Também ajudou a organizar a obra completa que foi publicada, né, pela Obra Aguilar.
né, pela Nova Aguilar, e está recente, ainda relativamente recente o Em lançamento, 2008. né? E faz um trabalho também de crítica literária. É isso aí que eu te falei, não protagonizar. Eu acho que isso é uma qualidade. Você tem alguma coisa a declarar a respeito disso? Não, eu gosto, você diz Do assim, trabalho, né? Eu gosto de fazer isso. Inclusive de muita coisa que nem não é muito ligada ao ato criativo em si, que é a revisão de texto, né? Que eu gosto de fazer também. Então é uma coisa que serve como treinamento, eu acho, para você escrever, né? Porque você lendo o que os outros escreveram, Sim. e você, né, tendo que não deixar passar algum erro, você acaba se aprimorando também. Né? Isso é uma coisa que... E na própria poesia, né? Eu acabo usando isso muito para a poesia, né? Porque às vezes eu estou pegando um livro que fala sobre pintura, né? Outra hora eu posso estar pegando um livro que fala sobre música. Eu acho que essas coisas todas se entrelaçam. Porque é um alimento. Funciona. Né? E a poesia, ela também vive de contaminações. Ela é contaminada pelas outras artes, né? Nós, como poetas, temos, às vezes, você olha um quadro, né, aquilo aí te desperta a vontade de escrever. Né? Você escuta uma música, aquilo te desperta a vontade de escrever, dispara o processo criativo. Né? A poesia não é só aquilo que está ali no livro, né? Aquilo é um resultado em palavras, né? Na verdade, do que seria essa coisa abstrata. Muitas vezes me perguntam qual é a diferença de poesia e poema. Né? Você sabe qual é? Acho que sim, você está falando, né? O poema, às vezes, não tem nem poesia. É verdade. E ele é uma manifestação do poema escrito, né? É um objeto concreta, final. Um objeto linguístico, né? A música é um objeto sonoro, né? Assim, enfim, a gente pensar na poesia, nesses conceitos, né? E a própria poesia, né, ela não é fruto só da espontaneidade. Né? Ali você tem que ter aquele início, né? Uma conversa de rua que você escuta uma palavra, tal, alguma coisa assim, mas depois aquilo ali vai ter uma técnica que vai atuar, tem que ter um trabalho. Né? Então você tem que disciplinar aquela emoção que gerou aquele impulso inicial, né? Aquele texto que vem na sua mão depois. Né? E isso é uma coisa que vai acontecendo, você não tem muito domínio sobre isso. Augusto, você começou publicando Branco Improvável, né? E aí continuou com A Luz da Estante, esse que é o último livro, né? Última publicação. Queria que você falasse um pouquinho dos dois livros. Esse livro aqui foi de Branco Improvável. Tem na capa, por exemplo, uma foto que eu tirei na praia aqui no Leme. Não sei se dá para aparecer bem. É uma exposição do Niemeyer que ele fez na época. Tem aqui as esculturas. E aqui é o preto e o branco das pedras, né? Do calçadão. Isso é uma foto, então? Uma foto mesmo. Eu sempre achei que era uma pintura. Eu olho e vejo uma pintura. Incrível. É uma foto que eu tirei em 2002. Nossa! E aí eu achei legal, porque eu botei o branco improvável, né? Então aqui tem muita coisa do branco, então foi por aí. E esse livro, então, eu usei um poema para fazer como é que se diz? A abertura do livro, né? Eu usei um poema do João Cabral, de Melo Neto, que o título é A Carlos Drummond de Andrade. Né? E é um poema que tem 5 estrofes, e cada estrofe tem uma palavra-chave. Né? No segundo verso de cada estrofe tem uma palavra, e essa palavra, cada uma delas, eu conduzi para ser a abertura de cada uma das sessões. Né? Então, na primeira estrofe tem Não há guarda-chuva contra o poema. Então, eu vou falar do poema. Na segunda estrofe, Não há guarda-chuva contra o amor. Eu vou falar sobre o amor. E assim sucessivamente. Né? Então, com isso... Você quer ler esse ou vai ler o outro? Quer ler que tem, por exemplo, tem um poema desse livro aqui que eu gosto, que chama Mudança. Lê agora? Lê. Mudança. Lá se vai a casa, cheia de medos da infância e malas confidentes.
os caminhos a levam. Da viagem, o cansaço acomoda panelas, móveis e minha coleção de selos. O assoalho geme a falta de intimidade. À noite, cuida do meu quarto. Olhos sonolentos tropeçam na áspera parede de chapisco. Montanhas intransponíveis. Amanhã saberei teus cheiros, tua voz e o segredo de tuas cores. Hoje não tenho a chave da porta. Bonito. Esse aqui É. O milagre do pão ou receita para fazer poema. Para fazer o poema, é preciso pôr a mão na massa. Escolher os ingredientes, as palavras na medida certa. Trigo e fermento para o poema crescer. Uma pitada de sal não pode faltar. Açúcar, um pouquinho só. Dos açucarados devemos ficar longe. Mas há poema doce e de sal. Solado, light, integral. Capriche na forma e evite as formas. Não enfeite demais. No miolo está o valor do poema. Mexa, remexa, trabalhe bastante. É preciso comer o pão que o diabo amassou. Mas não deixe o suor à vista. Pequenos cortes darão vida e consistência. Quando estiver pronto, deixe-o descansar na gaveta. Obrigada, Augusto, por estar aqui no Livros na Mesa. E vamos aguardar para uma próxima oportunidade você nos contar direitinho por que a gente tem que comer o pão que o diabo amassou para fazer poesia. Esse foi Augusto Sérgio Bastos para o Livros na Mesa.